como fazer a sua casa ficar com casa chique. Super simples, com 5 itens a gente consegue modificar tudo. Você mesmo pode fazer na sua casa, sem quebra-quebra, sem bagunça, sem reformas enormes. Item número 1. As cores que a gente vai deixar no ambiente. Isso é um segredo super simples, mas o que eu sempre falo para todos os meus clientes? Tudo que for fixo, tudo que for caro, tenta deixar o mais neutro possível. Para quê? Para quando você enjoar das cores da sua casa, você possa trocar em coisas baratas. Então, por exemplo, deixa o teto branco, deixa as paredes numa corzinha, qualquer tonalidade que lhe interesse, mas não deixe elas na tonalidade branca. Deixe elas numa cor ou para um tom de marrom ou para um tom de cinza, para a cor que for de interesse, mas algo que a sujeira não apareça, né? Então vocês não vão estar precisando fazer uma manutenção de tanto, né, com tão pouca frequência, que é um custo muito alto realmente. Então o que eu sempre recomendo? Parede, teto e piso nas cores mais neutras possíveis. Se for estar usando um piso frio, use um porcelanato, né, do gosto que for da família. Se for estar usando a parede numa tonalidade mais escura um pouquinho, escolha sempre numa tonalidade que não seja cansativa, algo que não seja realmente pesado. A gente pode usar tons um pouco mais escuros, um pouco mais vivos, mas sempre pegar uma tonalidade mais fria da cor. Por exemplo, se eu gosto do azul, pega um azul com um pouquinho mais de tonalidade para o cinza. Se eu gosto do amarelo, pega ele um pouquinho mais para a tonalidade do pastel, onde a gente fica com cores que não são enjoativas e não precisa estar gastando essa parte cara realmente de reforma com maior frequência porque enjoou da cara da casa, né? Número 2, então, use os acessórios decorativos como realmente um novo rosto, né? Então, por exemplo, tem acessórios mais super coloridos, ou acessórios numa tonalidade um pouco mais elegante, com tons metalizados, tons mais neutros, né? Almofadas, quadros, manta, tapete, isso tudo são coisas baratas. Eu mesma, na minha casa, eu gosto de ter 3 conjuntos. Conjunto de coisas que eu possa estar tirando, lavando e recolocando no local. Um conjunto super colorido, um conjunto com tons neutros, assim, tons né, do nude ao cinza, né, preto, branco, enfim, cores um pouquinho mais neutras, e tons pastéis. Então, cores, né, mas sempre numa tonalidade um pouquinho mais baixa. Assim eu consigo mudar completamente a cara da minha casa sem gastar nada, praticamente, né? Eu consigo dar um toque super simples, rápido e bem em conta, que é o que realmente importa. Número 3, a iluminação. A iluminação, normalmente, como se faz? Quando a gente pega um apartamento, uma casa, enfim, um escritório, qualquer coisa, a gente tem um ponto de luz. Então, o que eu recomendo para as pessoas? Se tiver um gesso, for ter um dinheiro mais disponível para isso, enfim, é interessante fazer um gesso, com luminárias embutidas, onde tu tem toda uma questão de controle sobre isso. Quando não tem, coloca um trilho. Por quê? Porque um ambiente ele fica muito mais confortável quando eu tenho vários pontos de luz. Um trilho, eu coloco spots de 4, 5, 3 pontas, enfim, posso até colocar 2 trilhos para o ambiente e eu direciono essas luminárias para o lado que eu quiser. Então, acontece que eu consigo ficar com um ambiente muito melhor, uma qualidade melhor de iluminação e um controle de luminosidade também. Eu posso ligar todas as luminárias ou ligar só algumas, enfim, isso dá um toque muito elegante para o ambiente. Claro, é muito importante a luminária ser sempre na tonalidade amarela. Por quê? Porque ela dá esse conforto. Seja em ambientes comerciais ou ambientes residenciais, a luminária amarela, ela tem um conforto melhor. Quando tu entra num ambiente, tu se sente à vontade, normalmente são as questões de tonalidade do ambiente. Isso faz realmente toda a diferença. Número 4. Crie os seus ambientes com os seus móveis de acordo com o tamanho deles. Eu sei que às vezes a gente quer uma poltrona linda que se apaixonou, mas se ela não cabe no seu dormitório ou na sua sala, para onde você planejou, não vale a pena ter móveis maiores do que realmente o ambiente permite. Por quê? Porque a funcionalidade, o dimensionamento das coisas, eu estar confortável dentro do ambiente, eu ter um ambiente de circulação,
na medida correta, tem um ambiente de uso para abrir umas portinhas, né? Tá ali no espaço da frente, mesmo nos dormitórios, né? Normalmente a gente tem essa área de abertura de armários, ou da cozinha, que a gente tem essa área de estar mexendo numa gaveta, se abaixar, pegar alguma coisa no armário, enfim, as dimensões de circulação, que essa parte realmente da funcionalidade do ambiente é fundamental. Então, o que eu tenho como dica? Compre um móvel de acordo com o tamanho do ambiente que você vai colocar. Não compre algo maior porque você gostou, porque realmente ele vai acabar ficando atrapalhando e o ambiente não vai ficar confortável. Então, as coisas que estão com menos móveis, elas normalmente parecem mais chiques. Número 5, acessórios. Pode usar e abusar realmente. Pode usar o máximo de acessórios que quiser, enfeites, decoração, como quiser. Mas sempre numa linha onde eles conversem um com o outro. Por exemplo, você vai usar um quadro super colorido, use acessórios que combinem com ele. Você vai usar as coisas mais metalizadas, combina, né, as velas, acessórios. Vai usar mais livros de enfeite, enfim, mas pode usar, mas sempre tendo um diálogo entre o que está dentro do mesmo ambiente. Plantas é muito legal, tem muito uso de plantas falsas, de plantas, né, verdadeiras, mas tem que cuidar sempre, porque as plantas naturais, elas realmente elas precisam de um cuidado do sol, da ventilação, então acaba que as pessoas compram plantas lindas que acabam não conseguindo deixar elas com uma aparência bacana. Então, às vezes, tem que considerar, né, usar uma falsa, ou né, se vai ter um lugar que vai ter pessoas cuidando com frequência, enfim, ou tá usando uma natural que realmente dá uma vida para o ambiente, realmente é incrível, não tem como comparar, né? Mas o importante é que a gente consiga ter um lugar que não dê tanto trabalho para as pessoas, que seja possível essa manutenção e fique sempre um lugar bonito. Armazenamento desses locais. Então, por exemplo, é muito importante que o que eu for utilizar dentro daquele ambiente esteja armazenado naquele local. Muitas vezes a gente vai no banheiro, tá com as roupas, as toalhas, enfim, dentro lá do dormitório, né? Eu vou no jantar, eu preciso dos pratos, das travessas que estão armazenados na cozinha. Então, a gente tem realmente a funcionalidade desses espaços coerente, de fato, com o uso. Por exemplo, na área da churrasqueira, eu tenho o armazenamento dos itens que eu vou precisar para fazer o churrasco. Na área de banheiro, eu tenho o armazenamento do que eu vou estar utilizando ali quando eu for usar esse ambiente. Essa questão de funcionar o espaço é realmente muito importante, porque é a coerência do tudo. Não basta ser só bonito, mas ele também tem que funcionar. Uma casa que tem os seus locais com dimensionamento correto, com os móveis do tamanho certo, com as circulações do espaço correto, o armazenamento do que eu vou utilizar ali, é realmente os lugares mais confortáveis. Hoje em dia a gente fala muito sobre beleza, sobre ser chique, mas ser chique é um lugar que funcione bem, ter um equilíbrio bacana. Isso realmente é acima de qualquer coisa. Uma casa que funcione, um escritório que eu tenho o armazenamento correto do que eu preciso, não tem comparação. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Ser chique é ter menos. Menos realmente é mais nos ambientes quando a gente vai falar sobre arquitetura. Menos móveis, móveis super confortáveis, coisas caras de uma forma um pouco mais neutras, coisas mais baratas de uma forma um pouco mais coloridas, conforme o gosto que a família optar. Agradeço muito por vocês assistirem nosso vídeo, por acompanhar nosso canal. Se inscreve aqui que a gente está sempre com novidades muito legais que você mesmo pode fazer na sua casa. Muito obrigada!